Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde também restantes membros da mesa, Sr. Vice-Presidente, vereadores, vereadoras, senhoras e senhores deputados, públicos, jornalistas, funcionários. Analisamos hoje o 7º relatório de monitorização do processo da reforma administrativa de Lisboa, o penúltimo, e que cobre o período até 30 de setembro de 2016. Nele merecem ser destacados o habitual cuidado na sua organização e sistematização. Faltará agora apenas serem apresentados os resultados da inquirição aos munícipes e principais agentes da cidade de Lisboa. 2 anos e meio decorridos após a assinatura dos autos de transferência de competências entre a Câmara e as 24 juntas de freguesia, será que o Executivo conseguiu avaliar e seguir as recomendações da Assembleia e introduzir as sugestões de medidas corretivas apresentadas pelo GAMRAL, pelo Grupo de Monitorização do Processo da Reforma Administrativa de Lisboa? Ou será que subsistem parte significativa dos impasses constatados nos anteriores 6 relatórios? Em primeiro lugar, é o próprio GAMRAL quem refere a pertinência das advertências que as comissões da Assembleia Municipal produziram a propósito do anterior 6º relatório. Por exemplo, no caso dos riscos de dispersão, fruto das aplicações informáticas próprias das juntas, divergirem entre si e das da Câmara, o GAMRAL constatou que persistem uma série de insuficiências e outros desfasamentos e importantes assimetrias de registros em GESLI e GOPI verificadas entre as diferentes juntas. Página 11. A utilização de aplicações informáticas fechadas entre os sistemas da Câmara e as juntas constitui também um risco potencialmente elevado, bem como não haver uma gestão de contraordenações comuns ou de, no domínio do licenciamento zero, persistir a não interoperabilidade entre sistemas. Mais à frente, aponta aos processos de licenciamento configurando uma séria desconformidade entre os princípios legais, com o licenciamento especial de ruído e a venda ambulante a carecerem de urgente clarificação de responsabilidades processuais através da respectiva regulamentação, página 15. E no caso das fronteiras entre as obras de natureza estruturante e não estruturante, avisa o GAMRAL serem situações que continuam a não ser devidamente trabalhadas, recomendando aos serviços municipais o indispensável estabelecimento de uma plataforma ou estrutura de governança racionalizada e permanente, página 16. Em segundo lugar, são dados exemplos de monitorização, nos que se reportam à higiene urbana, onde se mantinham dificuldades das áreas mais concretas da limpeza de sarjetas e de sumidores, detectam-se constrangimentos que se devem a insuficiências tecnológicas e avarias de material mecânico, página 76. Outro dos exemplos mais comuns reporta-se à gestão e manutenção de espaços verdes e jardins, onde são visíveis constrangimentos na manutenção de proximidade, página 85 e seguintes, conduzindo à externalização de serviços. A gestão do arvoredo e alinhamento mantém-se com dificuldades, com destaque para o Plano de Arvoredo de Lisboa, devido a desentendimentos de gestão relevantes entre a Câmara e as juntas, devido a resistências por parte dos executivos e não por quaisquer responsabilidades desta Assembleia Municipal. Ressalta aqui o desfazamento de estratégias na gestão ecológica integrada da cidade, mas também o facto de alguns planos da Câmara não serem vinculativos para as juntas e a ausência de uma estratégia e de uma cultura de boa interligação de responsabilidades e competências entre a Câmara e as juntas, dificultando a resolução de questões e o próprio atendimento aos munícipes. Página 87. Também a gestão e manutenção do espaço público se debate com uma série de elementos de natureza administrativa por resolver. Sobressai a ausência de uma cultura de subsidiariedade e de regulamentos comuns e outros instrumentos de adequada integração. Página 89. Subsiste uma débil articulação entre os serviços das juntas e da Câmara, não existindo uma clarificação definitiva do que é estruturante e não estruturante, assinalando-se dúvidas pertinentes nestes campos. Página 94. Daí que o GAMRAL insista na sistematização e aprovação de instrumentos fundamentais de base integradora. Página 100. Persistem ainda as discrepâncias do costume sobre os equipamentos desportivos, permanecerem com diferenciais nas tabelas de preços e tarifas, em alguns casos aumentadas de forma relevante, facto que tem sido objeto de diversas reclamações por parte dos munícipes. Página 116. E todas estas constatações se repetem na síntese de apreciação global, insistindo o GAMRAL na absoluta necessidade de instrumentos de base regulamentar,
pois permanecem evidentes dificuldades na sua construção, apresentação e apreciação conjunta, páginas 165 e 166. Este 7º relatório refere ainda à necessidade de estabilizar os quadros de recursos humanos que se mantêm perto dos níveis de 2015, página 30, mas omite a precarização gerada pelo processo de reforma em curso, designadamente pela falta de inserção dos trabalhadores com vínculos precários nos mapas de pessoal de algumas juntas. Em suma, o GAMRAL entende que a reforma administrativa está longe de estar cumprida, principalmente nos seus elementos mais estratégicos, página 166. Para concluir, como pode o parecer, agora dirigido aos senhores, dirigido às comissões, que está ali na conversa, o senhor relator, para concluir, como pode o parecer elaborado pelas comissões intuir que o processo tem decorrido de forma satisfatória para os interesses da cidade e dos seus cidadãos, ou que com a transferência de competências, recursos e meios, Lisboa estará hoje melhor governada e melhor gerida quando são tão óbvias as fragilidades de uma reforma deficientemente ponderada, fruto da precipitação política da Câmara. Será que os autores, os relatores das comissões e nós teremos lido e apreendido relatórios com conteúdos diferentes? Senhor Vice-Presidente, com este jogo do empurra, onde cada executivo gere para seu proveito próprio, será tal postura benéfica aos munícipes? Para os verdes, persistem os impasses constatados nos 6 anteriores relatórios. Obrigado, Sr. Presidente, a esse exercício.